E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luana e tudo bem? Como é que vocês estão? Estão aguentando aí a quarentena? Então, galera, é o seguinte, a nossa aula hoje, número 2, né, de Desvendando o Photoshop, a gente vai ver uma série de ferramentas e vai conhecer mais sobre o programa. Lembrando que a nossa ideia aqui é a gente poder realmente conhecer o programa e você vai criar seu próprio estilo de criação. Conhecendo o programa também você vai poder fazer qualquer coisa, o que você quiser. E aí vai aumentar também sua capacidade criativa e aí você vai saber os caminhos também para chegar a um resultado. O nosso objetivo aqui, de fato, é revelar o programa, conhecer o que ele pode trazer de benefício para você, certo? Então, assim, você pode encontrar por aí tutoriais ensinando como fazer diversas coisas. Isso vai ser bom, é bom, mas ele limita você a um determinado limite de conhecimento. Aqui eu vou tentar passar para vocês tudo que eu sei referente a um determinado ferramenta ou assunto. Então, assim, antes de preparar as aulas, eu sempre preparo, eu sempre estou estudando, conhecendo, certo? Criação gráfica também precisa estudar. Sim, galera, tem que estudar criação gráfica, viu? O tempo todo está atualizando, os programas o tempo todo estão também trazendo novidades, os softwares, principalmente da Adobe. Então aqui a gente vai fazer isso. A gente vai trazer esse conteúdo para que você possa cada vez mais conhecer e saber dominar o programa. Tá ok? Na primeira aula, a gente viu o básico. Então, se você não assistiu a primeira aula, é importante que você assista, porque lá vocês vão ver vários fundamentos do programa. Bem básico, para que você tenha aquela base, né? Conhecendo como é que é a estrutura da interface do programa, como ele também se comporta, como é que ele funciona, alguns princípios a gente já foi vendo, né? Conhecendo como é que a gente pode personalizar a nossa área de trabalho, conhecendo também as primeiras ferramentas de seleção, as primeiras ferramentas de mover, redimensionar uma imagem, abrindo arquivos, abrindo novos arquivos. Então, tudo isso a gente viu na aula anterior. Então, aqui a gente vai avançar, certo? Então, se você sentir dificuldade nessa aula aqui, retorne para a aula número 1, para que você possa pegar a base e avançar, certo? Não pule etapas. Na aula número 1, por mais que seja iniciante, eu já vou dando vários conhecimentos referente a uma ferramenta só, e aí você também vai aprendendo a dominar. É importante que você possa exercitar, viu, gente? A cada final de aula, pegue uma imagem. Eu vou estar passando aqui, também disponibilizando alguns bancos de imagens que são gratuitos, e você pode também exercitar. O importante é que você exercite. Então, a cada final de aula, você pega uma imagem, né? Adquire lá nos bancos de imagem, ou procura no Google mesmo, né? Uma imagem que você queira fazer, trabalhar do seu estilo e aplica aquilo que a gente aprendeu, certo? Então, é isso. Vamos para a nossa segunda aula de Desvendando o Photoshop. Então, vamos lá. Na aula passada, gente, a gente falou sobre, como eu falei, sobre ferramentas de seleção. E aí eu prometi que nessa segunda aula nós íamos aprender, dar o passo, né? Para a gente aprender como é que funciona os tipos de recorte, de seleção. Aqui, né, a gente usou na imagem passada na aula passada essa mesma imagem, viu, galera? Então, assim, vamos dar continuidade. Aqui a gente tem essa moça, né? Essa menina. E na aula passada a gente fez uma seleção. E aí eu mostrei pra vocês como é que a gente poderia, as diversas maneiras que a gente poderia fazer essa seleção. Então aqui, vamos lá. Relembrando,
Aqui a ferramenta Marquee ou ferramenta Letreiro, que faz seleção com tamanhos personalizados, tá ok? Aqui eu posso dar, né, fazer um quadrado, ou então uma elipse, ou então selecionar um pixel em linha, tá? Aqui eu tenho a ferramenta Laço. Lembre que a gente clica e faz desenho à mão livre. E aqui na segunda, a gente também pode, ferramenta Laço poligonal, a gente clica e vai clicando e seleciona ela. Na ferramenta Laço magnético, a gente clica e ele vai detectando por diferença de cor. Já aqui, na Quick Selection ou ferramenta Seleção Rápida, ele vai fazer a ferramenta por clique, né? Também detectando por cor, e a ferramenta Varinha Mágica, ela também faz por cor. Então, na aula passada a gente falou tudo isso, tá? E aqui a gente vai fazer uma seleção, viu, galera? Clica aqui. Vou mostrar para vocês algumas etapas de seleção. Então, a primeira coisa que a gente faz, abrir um arquivo, a primeira coisa que eu faço é copiar a camada. Do lado direito, aqui da tela, preste atenção, a gente vai ver, provavelmente aí, você vai precisar abrir aí no menu da janela e ativar o painel de camadas, se caso não estiver aí na sua tela. Na aula passada eu também mostrei como personalizar a sua área de trabalho. Então, caso você não esteja com dúvidas, volte lá para assistir. Aqui, vou ativar as camadas, certo? O painel de camadas. Aqui já está selecionado. Se eu tirar, ele vai sumir. Então, aqui no painel de camadas, eu vou desbloquear essa camada aqui para começar a trabalhar em cima dela, certo? Se eu não desbloquear algumas ações que eu fizer em cima dessa camada, ele vai, digamos que, não permitir que eu faça essas ações. Então, vamos lá. Vou baixar um pouquinho aqui a música, galera, para a gente poder trabalhar melhor, certo? Deixa a musiquinha tocando. Bora lá. Então, é o seguinte. Aqui, para copiar a camada, mostrei também na aula passada que eu posso fazer de duas maneiras. Vou desbloquear, como? Clicando duas vezes no cadeado aqui e dando OK. Certo? Ele vai transformar a camada 0, que é a primeira camada de todas. Aí, agora eu vou copiar a minha camada. Posso copiar de duas maneiras. Dando um Ctrl J ou clicando aqui com o botão direito, duplicar camada. Ok? Vou dar um nome para minha camada, camada 1. Certo? E aqui eu vou poder também duplicar de outra maneira, Ctrl Z, Ctrl J, tá? Só que aqui eu já não posso escolher o nome da minha camada, né? Aqui ele já coloca o nome cópia. Vou fazer aqui, camada 1, para a gente ter mais organizado. Por que eu estou fazendo isso, gente? Porque quando você vai fazer o seu trabalho, é importante que você, já desde o início do seu processo de trabalho, você já comece indo organizando suas camadas. Eu sempre ensino isso para os meus alunos, para que lá na frente, quando eles tiverem várias camadas criadas, essas camadas elas não se percam e você saiba onde encontrar as peças do seu quebra-cabeça, certo? Então aqui, camada 0, camada 1, criei. Pronto. Aqui embaixo, eu vou tirar essa visualização. Por quê? Porque não vai ser útil para mim por enquanto. Essa camada aqui de baixo, ela é uma camada, digamos, de segurança. E por que, professora Luana, você está falando isso? É o seguinte, vou contar para vocês uma característica do Photoshop, que é justamente os modos de criação e ajustes e ações destrutivas e não destrutivas. Vamos lá, vou mostrar para vocês, criar até um slidezinho aqui para a gente poder ter um conteúdo bacana. Aqui, ó. Então, desvendando os modos destrutivos e não destrutivos, galera. Seguinte, aqui a gente vai ver
alguns princípios, certo? Porque é conteúdo mesmo, pra gente poder ter na nossa cabeça, ter conhecimento, tá? Isso aqui é básico. E só para vocês terem ideia, não foi tirado da minha cabeça, não é só de pesquisa, é de uma fonte segura. Foi retirado do guia do usuário do Adobe, certo? Tá até errado ali, Adobe, mas é Adobe, disponível em Photoshop, né? Ali o endereço, se vocês quiserem, eu posso disponibilizar ali na descrição da aula, tá? O link para vocês conhecerem mais como funcionam as ferramentas do Adobe Photoshop. Então, aqui, o que são modos destrutivos e não destrutivos? Galera, é o seguinte, os modos destrutivos e não destrutivos, a gente vai entender quando a gente entender o que é o não destrutivo, tá? Vamos ler aqui? A edição não destrutiva permite fazer alterações em uma imagem sem subscrever os dados da imagem original. Então, o que eu falo para os meus alunos? Galera, é o seguinte, quando a gente modifica uma imagem lá no Photoshop, os dados anteriores, os dados novos, aliás, subscrevem, ou seja, substituem os dados antigos daqueles pixels. Na aula passada eu também falei sobre pixels, né? Que pixels é a unidade mínima de dados, como se fosse a célula do corpo humano, que é a unidade mínima. Então, aqui, para a gente entender o princípio, né? Sem subscrever os dados da imagem original, ou seja, na não destrutiva, a gente não subscreve os dados originais. Então, isso é importante porque na edição você vai passar por vários processos e em um determinado momento você pode querer algum dado de volta e na edição destrutiva você perdeu esses dados, certo? Que permanecem disponíveis caso você queira reverter a tela. É isso mesmo, acabei de falar. Como edição não destrutiva não remove dados de uma imagem, a qualidade da imagem não diminui. Não diminuiu ao fazer edições, ou seja, outro ponto importante aqui, redimensionamento de imagens, diminuir, depois eu quero aumentar de novo. Com a edição não destrutiva, certo? Você não perde a qualidade dessas imagens. Quando você diminui a imagem, a gente vai mostrar daqui a pouco um exemplo, tá? Você pode executar a edição não destrutiva no Photoshop de diversas maneiras, tá ok? Então, eu vou mostrar para vocês, só para vocês terem esse conteúdo bacana. Vamos lá. Trabalhando com camadas de ajustes. Camadas de ajustes, eu vou mostrar no decorrer das aulas, né? Eu vou estar revelando para vocês, né, os segredos das camadas de ajustes. As camadas de ajustes aplicam ajustes de cores e tons e uma imagem sem alterar permanentemente os valores de pixels. Vou mostrar para vocês rapidinho o que é as camadas de ajuste, certo? E aí, depois a gente vai aprender a trabalhar com elas. Mas só para vocês conhecerem porque as camadas de ajuste são diferentes de aplicar ajustes na camada. A gente vai entender melhor depois. Transformando com objetos inteligentes. Eu vou mostrar para vocês também que dentro daquela imagem que na aula passada a gente mostrou, vocês perceberam que eu redimensionei as imagens e elas não perderam a qualidade, diminuí e aumentei. O que foi que aconteceu? O meu objeto ali era um objeto inteligente, então na hora de fazer o redimensionamento ele não vai perder a qualidade. Então isso é um ajuste não destrutivo. Objetos inteligentes permitem o dimensionamento, a rotação e a deformação não destrutivos. Vamos ver depois, durante o decorrer das aulas, certo? Mas é importante você entender esse princípio de não destrutivo e a importância dele, né, de você fazer ajustes não destrutivos dentro do seu processo de trabalho. Pode acontecer de um determinado momento você precisar já aplicar um ajuste destrutivo e aí você tem que ter criatividade, jogo de cintura para realmente não ser prejudicado na hora de fazer o seu trabalho, tá? Editando no Camera Raw, a gente também vai aprender isso, né? O Camera Raw, ele é um tipo de arquivo que as câmeras profissionais e semiprofissionais, elas criam ao registrar as imagens na câmera.
Então, antes de ter uma imagem em JPEG, em JPEG, né, no nosso computador, dentro da câmera, ela é ainda um arquivo em RAW, que é o arquivo de câmera, tá? Então, esse arquivo RAW, ele é justamente esse movimento não destrutivo. Dentro do Photoshop, a gente pode trabalhar com esses tipos de arquivos em que a gente não altera esses dados na imagem original. O Camera Raw armazena as configurações de ajuste por imagens, separadamente dos arquivos de imagens originais. Então, é isso que eu falei, o Camera Raw, ele é aquele arquivo que tem os dados originais daquela imagem. E então, quando você faz os ajustes, né, as modificações na imagem, ele salva como se fosse os dados daquela modificação, separadamente do arquivo original. Então, você não perde o arquivo original e consegue alterar a imagem, os dados, somente os dados posteriormente. Imagina, né, como se fosse de maneira separada, tá? Deu para entender? Qualquer dúvida também a gente pode estar tirando depois, por e-mail, nos comentários, tá? Se ficar dúvidas. Mas aqui a gente vai ver tudo isso depois de maneira avançada, viu, galera? Só para vocês saberem. E já irem se familiarizando com os nomes. E aí, quando a gente chegar lá na frente, vocês vão ver, a professora Luana falou lá atrás, né? Desse aqui, agora a gente vai conhecer. Então, é para vocês podendo realmente ir conhecendo sobre isso. Aqui também a gente pode abrir os arquivos em Camera Raw com objetos inteligentes, né? Só vou ler rapidinho para a gente poder avançar. Antes de editar arquivos de Camera Raw, que é aquele da câmera, no Photoshop, é necessário definir configurações com o Camera Raw dentro da câmera, beleza? E no Photoshop também. Assim que estiver editando com arquivos Camera Raw do Photoshop, não é possível reconfigurar as configurações do Camera Raw sem perder as alterações. A abertura dos arquivos de Camera Raw no Photoshop com objetos inteligentes permite reconfigurar as configurações do Camera Raw a qualquer momento, mesmo depois de editar o arquivo. Aqui também, gente, você também pode fazer cortes de maneira não destrutivas. Lá no Crop, na ferramenta Corte, ele vai gerar um retângulo, né, um quadrado, dependendo da sua imagem. E aí você pode também, em vez de selecionar cortar, você vai selecionar ocultar. A gente vai mostrar depois, para preservar a área cortada lá no crop, certo? E aí eu consigo cortar a imagem, né, e ele fica somente me mostrando aquilo que eu escolher. A parte que eu não escolher, ele vai ficar, na verdade, oculta. Ele não vai excluir, certo? Então, aqui que é assim que acontece o corte, tá? De maneira não destrutiva. Mascarando também é uma forma de poder utilizar. A gente vai conhecer mais sobre máscara de recorte, máscara de camada, viu, galera? Que também possibilita, né, que através da máscara de camada e também de vetor não destrutivas, porque é possível reeditar as máscaras sem perder os pixels ocultos, viu, gente? As máscaras de filtro permitem mascarar os efeitos de filtros inteligentes em camadas de objetos inteligentes. A gente também vai ver tudo isso lá na frente, então assistam às aulas para a gente poder aprender. Aqui, como eu falei, estamos nos familiarizando com os termos para a gente poder ter um conhecimento mais técnico do Photoshop, né? Então pronto, galera. Aqui a gente já viu, né, um pouquinho sobre esses modos não destrutivos, já conheceu um pouco as nomenclaturas e tal, máscara, crop, recorte, camadas, máscara de camada. Então, a gente vai ver agora aqui como a gente vai trabalhar, certo? Então, aqui, ó, como eu falei para vocês, aqui a gente tem como selecionar aqui a camada, certo? Cortar. Vocês viram que eu desmarquei aqui, né? Delete Crop Pixels. Vou mostrar aqui para vocês o que acontece
se eu cortar, usar a ferramenta corte demarcado, tá? Eu vou cortar aqui a imagem. E essa opção aqui tá marcada, certo? Se eu finalizar aqui a minha ação, percebam que eu agora vou movimentar aqui a minha imagem e aqui não tem mais imagem, porque eu excluí os pixels que eu não quis, tá? Vou retornar aqui. E agora eu vou mostrar para vocês aqui um painel, eu acho que eu mostrei na aula passada, que é o painel de histórico. Tá aqui, ó, bem aqui, o painel de histórico. Ele me permite retornar e ver todas as ações que eu fiz. Ele vai montando o histórico de acordo com as ações que eu fiz. Então, eu vou retornar aqui, tá? Duplicar camada, que foi minha última ação que eu quero retornar. E aí, eu vou agora selecionar com crop, sem perder, sem excluir a imagem que eu retirei. Vou tirar aqui, desmarcar, e vou dar OK. Então, percebam aqui que eu recortei a minha imagem. E agora, se eu quiser, eu posso retornar o tamanho que eu modificar. Ok? Beleza? Vou retornar aqui no histórico, porque eu não quero perder aqui a minha imagem. Então, aqui, galera, é o seguinte. A gente vai fazer o modo de seleção, selecionar também a nossa imagem, certo? Ainda estamos aqui nessas primeiras ferramentas. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre elas, certo? Aí aqui a gente tem a camada duplicada. Eu vou selecionar aqui a menina, tá? Tô clicando, segurando e arrastando. Para que ele possa detectar aqui. Eu vou tirar essa parte azul, que eu não quero. Pronto. Aqui selecionei a menina, certo? E aí, o que eu poderia fazer aqui para não perder os pixels? Aqui, galera, eu vou mostrar para vocês o que eu gosto sempre de mostrar é que eu posso selecionar, recortar essa imagem, como eu falei lá, através da máscara de camada. Como é que eu crio uma máscara de camada? Aqui na parte inferior, no painel de camadas, certo? A gente vai ver aqui no rodapézinho do painel alguns ícones, tá? Aqui eu tenho alguns ícones de ações que eu posso trabalhar nele. Então, aqui eu tenho a opção de vincular camadas, né? A opção de criar efeitos, estilos e a opção de adicionar Layer Mask, que é a máscara de camada. Então, eu vou clicar aqui e vocês vão perceber que eu automaticamente criei uma máscara de camada. Como é que eu vejo isso? Do lado da minha camada aqui vai aparecer esse quadrado, né, com o mesmo tamanho dele. No entanto, ele vai aparecer preto e a parte que eu estava selecionada vai aparecer branco, né? Então aqui, aparentemente, parece que eu cortei a imagem, não foi, gente? Na verdade, eu estou aqui através da máscara de camada. Ele funciona da seguinte maneira. Aqui eu vou clicar aqui para aumentar os ícones, para a gente ver melhor como é que funciona, tá? Se vocês quiserem diminuir e aumentar também, é só clicar com o botão direito. Sem miniatura, vai aparecer somente o nome da camada, miniatura pequena, miniatura média, miniatura grande, tá? Só pra gente ver melhor aqui como é que funciona. Aqui, eu vou estar selecionando a camada original, tá?
Se eu clicar aqui, eu vou estar selecionando a máscara de camada, ok? Então, aqui nessa máscara de camada, como é que ela funciona? A parte escura da máscara de camada, ela é a parte que está oculta, tá? E a parte branca, que eu selecionei, é a parte em que ela está visível. Então, como é que eu faço para poder revelar a parte que está visível? Com a parte invisível, perdão, está oculta. Eu vou utilizar uma outra ferramenta chamada ferramenta pincel. Com a ferramenta pincel, eu vou pintar ou de preto ou de branco, sendo que, se eu pintar de preto, eu vou ocultar, porque a parte preta é a parte que está oculta. Entenderam? E a parte branca é a parte visível, ok? Então, aqui, com a ferramenta pincel, dentro da minha barra de ferramentas, é essa opção aqui, ok? Ferramenta pincel. Vou mostrar aqui para vocês a ferramenta pincel, tá? Com a ferramenta pincel, a gente vai... eu dei o zoom, Ctrl+, viu, galera? Ctrl+. Com a ferramenta pincel, eu posso esconder as áreas que eu não quero. Ctrl+, Ctrl+, Ctrl+. E revelar as áreas que eu acho que ficaram prejudicadas, né? Então, só para mostrar para vocês aqui. Vamos supor que esse cabelo da modelo, tá? Vou ativar a ferramenta pincel, tá ok? Percebam que o meu pincel tá desse tamanho aqui, tá ok? Tá bem grandinho. Como eu faço para diminuir? Aqui na barra de propriedades, tá? A gente vai ver depois melhor. Aqui na barra de propriedades, a gente vai clicar e vai aumentar ou diminuir a nossa ferramenta pincel. Vamos supor que eu vou colocar aqui 40, tá ok? E então, retornando aqui, com a ferramenta pincel diminuída, coloquei aqui 40, aqui na barra de propriedades da pincel. Eu vou diminuir um pouquinho, tá? Que eu posso clicar para diminuir. E um detalhe importante, viu, gente? Pra gente poder pintar, aqui, é importante que você escolha a cor do pincel, tá? Se a sua... Como é que eu sei? Aqui na barra de ferramentas, no finalzinho, a gente vai verificar quais as cores que estão aí no nosso computador. No seu computador, tá? Pode ser que ele esteja aqui, por exemplo, vermelho, né? E pronto. Logo revelar aqui pra vocês. Viram que ficou cinza aqui? Não ficou cinza? Não ficou vermelho. Eu escolhi a cor vermelho, mas aí não ficou. Então, o que é que eu vou fazer? Pode ser que esteja acontecendo algum conflito de cores, tá? Então, aqui eu vou clicar aqui, eu vou no painel de cor, tá? E escolher o espectro RGB, tá bom? Aí aqui eu já consigo selecionar a cor que eu quero. RGB. Não é essa janela, galera. Vamos aqui só encontrar aqui as cores pra gente poder resolver essa questão das cores. Tá. Pronto. Eu dei um Ctrl D, eu dei um D, que o D ele reseta as cores do Photoshop. Depois eu resolvo essa questão das cores aqui. Então vamos lá. Com o D, eu posso resetar aqui, tá? Ou então, eu clico aqui, ó, nesses quadradinhos e posso resetar aqui as cores do meu Photoshop, certo?
cliquei, já está resetado, tá? E agora é o seguinte, aqui esse quadrado da frente, ele é a cor prioritária, que é a cor que eu vou pintar o meu pincel. Então, vejam, se eu pintar de branco, aqui na minha máscara de camada, se eu pintar de branco, eu vou revelar, olha aqui, tá vendo? Estou revelando aqui a imagem. Como é que eu faço para inverter? Essas setinhas aqui, tá? Ao lado da imagem, essas setinhas bem aqui. Eu clico e ele vai inverter as cores, ok? O preto, ele vai ocultar. Então, vamos supor que eu quero ocultar essa parte do cabelo aqui, ó. E eu posso ir pintando, digamos que ocultando a parte que eu não quero, tá? Tô segurando no espaço, clicando e arrastando, e ele vai me dando, digamos que eu posso navegar pela área de trabalho, tá? Tô fazendo aqui só mais uma pintura pra gente ter uma noção e se familiarizando com a ferramenta, tá? Pronto. Tá. Também poderia ter usado um pincel mais suave, galera. Que também ele também dá uma, olha aqui, ele dá um efeito, uma suavizada, depende do efeito que eu quiser no corte. Deixar meu corte mais suave, né? Aqui, ó. Não fica tão grosseiro o meu corte, né? Aqui. Lembrando que isso aqui a gente não está cortando, nós estamos ocultando. Então aqui é como se fosse um recorte da imagem não destrutivo. Eu tenho outro jeito de fazer isso, viu, gente? Tem outro jeito de fazer isso, esse tipo de seleção. Depois a gente vai mostrar pra vocês como é que a gente faz. Então, vamos lá. Aqui eu fiz a seleção, tá? E aí, agora vocês vão entender um pouco mais sobre como é que funciona essa máscara de camada. A máscara de camada, ela já mostrei pra vocês que ela funciona com esse princípio de escurecer. O escuro, ele oculta e o branco ele revela, né? Ele ativa. E aqui, por exemplo, né? Se eu quisesse fazer algum tipo de alteração em cima dessa máscara de camada, né? Eu poderia, lá na frente, poderia criar uma ação em cima dela. Lembrem-se que eu posso aqui também refazer a minha seleção, né? Se eu clicar aqui na imagem, segurar o Ctrl e clicar aqui, ele vai selecionar a minha imagem inteira. Mas se eu selecionar aqui na máscara de camada, segurar um Ctrl e clicar aqui, ele vai selecionar a parte que está visível. Tá ok? Deu para entender? Prontinho. Então aqui eu também poderia, olha aqui, a minha seleção está feita, poderia vir aqui na camada de baixo, vou até... E aí, olha, eu posso também, com essa seleção aqui feita, clicar aqui na camada de baixo. A seleção ela não está linkada à imagem, ela é uma seleção, é uma área onde eu vou trabalhar, relembrando, né? Então, Ctrl J, e olha aqui, ó, ele criou uma camada, um recorte, digamos. Só que esse aqui, ele está destruído, ou seja, ele não tem mais área aqui. Aqui eu não posso mais recuperar a área externa do azul. Entendeu? Então, vamos voltar aqui. Tá, outro ajuste destrutivo, gente, que também a gente pode fazer na nossa imagem, aqui em imagem, tá? No menu imagem, ajustes, brilho, contraste. Aqui eu tenho alguns ajustes, certo? Quando eu faço o meu ajuste, o que são ajustes? São mudanças de cor, luz, né? Enfim, são ajustes de finalização, né? De imagem, se eu quiser ir ajustando alguma diferença ou outra, né? De cor, ajuste de cor, enfim. Eu posso fazer tudo através dos ajustes, tá? Eu também tenho a janela de ajustes aqui, que eu posso aplicar também aqui ao Photoshop.
Só fechar aqui essas... Não vou precisar delas agora. Então, aqui, ó, ajustes. Eu também tenho alguns ajustes. Vamos ver como é que funciona esses ajustes? Vou mostrar para vocês rapidinho como é que eles funcionam. Esses ajustes, certo? À medida que eu clico aqui, ele vai, percebam aqui, ó, cliquei, brilho ajuste, brilho contraste, tá? Vamos retornar aqui, janela, cliquei em ajustes, tá? Ativei o painel, acoplei aqui o painel de ajustes bem aqui em cima, para ficar mais fácil de visualizar, tá? Eu trabalho desse jeito, então você pode colocar como onde você achar melhor. Cliquei aqui, né, no ajuste de brilho e contraste, e percebam que, gente, que ele criou uma camada, tá? Em cima da camada que estava selecionada, ok? Vamos voltar? Vou lá aqui no histórico. E a gente vai voltar aqui da última ação que a gente fez. Vou fechar aqui, tá? E a gente vai voltar aqui nas camadas. Então, vejam aqui, eu tô com essa camada de baixo selecionada, tá ok? Eu vou criar uma cópia dela, para trabalhar em cima e deixar minha camada de segurança aqui embaixo. E aqui, com ela selecionada, eu vou aplicar um ajuste nessa camada. Se eu fosse por aqui, imagem, ajustes, e abrisse um painel de brilho contraste, por exemplo, percebam que aqui ele continua com essa camada selecionada, certo? E aqui eu posso fazer os ajustes aqui, ó. Vamos supor que eu vou diminuir o brilho, dar um contraste maior aqui, tá? Só pra gente ver uma diferençazinha, tá bom? Marquei visualizar para poder conseguir ver, né, o que eu fiz. Aqui ele retorna, né, o padrão, tá? Então, aqui vou diminuir o contraste, diminuir o brilho, ele ficou como se fosse uma sombra. Aqui. Pronto. Só pra gente poder ter uma diferença nas imagens. Vou dar um OK. Agora, gente, percebam. Essa aqui era a imagem que eu estava trabalhando. No entanto, agora, os pixels delas foram substituídos dessa camada aqui. Ou seja, eu fiz um ajuste destrutivo. Ok? Vamos voltar aqui. Vou dar um Ctrl Z, tá? Ou poderia ter ido em histórico e retornado aqui também. Ctrl Z. Agora, vou aplicar um ajuste não destrutivo. Como é que vai funcionar? Aqui no painel de ajuste, que eu já abri, vou aqui em brilho e contraste. E percebam que ele criou a camada. Agora entenderam, né? Com essa camada, eu tenho esses dados aqui em cima. No entanto, ele não está aplicado diretamente como foi no outro modo que eu mostrei para vocês. Então, aqui eu consigo modificar, diminuir aqui. Só para a gente ter uma noção da diferença. Tá? Percebam, gente, que aqui eu tenho os dados da edição, tá? Nessa camada. Se eu tirar essa visualização aqui, desmarcar o olhinho, a visibilidade, eu vou verificar a camada visível original. Quando eu clico aqui, ele aplica como se fosse uma máscara, tá ok? E assim a gente vai entendendo o Photoshop, como ele funciona, tá ok? Então, vamos lá. Então, aqui a gente pode aplicar os ajustes destrutivos e não destrutivos, tá? Os ajustes não destrutivos aqui eu posso fazer os ajustes de brilho e contraste, como eu já mostrei para vocês. Ajustes por nível, tá? E aqui eu já vou mostrar para vocês como é que funcionam esses ajustes. No brilho e contrastes,
Já vou mostrar pra vocês aqui. Eu já tô com essa camada criada. Se eu quiser reeditar esta camada aqui, é só clicar 2 vezes no ícone da camada, tá? Se tiver pequeno o ícone para vocês, ele vai aparecer assim, ó, uma bolinha de ajuste, certo? Que é o mesmo aqui de baixo. Outra forma da gente criar as camadas de ajustes é aqui no painel, gente. De maneira rápida, caso não esteja com esses ajustes abertos aqui, é aqui embaixo, o outro caminho. Então, a gente tem 3 formas: imagem, ajustes, aqui com o painel de ajustes ativado, e também aqui no painel de camadas, aqui no rodapézinho, aqui nesse círculo, metade branco, metade vazio, tá? Para poder reativar e alterar esses dados aqui, eu vou clicar 2 vezes, tá ok? E eu consigo reeditar a edição que eu fiz. Então, vamos lá, vou explicar para vocês. O brilho e o contraste. Aqui são os princípios de ajuste, gente. Vocês vão, à medida que vocês aprenderem a utilizar os ajustes, vai ser bem interessante porque a maioria dos programas da Adobe, eles utilizam o mesmo princípio, certo? Nomenclaturas mesmas. Então, você aprendendo a mexer aqui no Photoshop, você pode mexer no Lightroom, você pode mexer também nos ajustes de cor e imagens também do Premiere, enfim, todos os programas que mexem com edição e que tem essa ferramenta de ajustes vinculada dentro do programa, você vai poder mexer e ter mais essa noção de como é que funciona a ferramenta dentro, né? Algumas variações vão aparecer, né? Outras propriedades, outras mais avançadas também que permitem, como no Lightroom, ajustes mais avançados, né, de edição. Aqui, vamos lá. No brilho e contraste, a gente vai mexer com os pixels claros e também os pixels escurecer, tá? Aqui eu vou ampliar o branco e vou retirar os brancos, tá? Ampliei os brancos e retirei. Quando a imagem fica assim toda esbranquiçada, a gente chama de imagem estourada, né, na fotografia. É um termo que a gente utiliza muito. Às vezes a gente dá uma ajustezinho no brilho, pra gente dar uma diminuída. Olha aqui, ele vai dando uma acentuada na definição da imagem, vai retirando um pouco os brancos. Ali a blusa dela tá aparecendo mais as sombras, né? O contraste, ele vai funcionar da seguinte maneira: ele vai acentuar o branco, as cores, né? E a diferença do branco, do claro e do escuro. Então, aqui, ó, percebam aqui, ó, que no cabelo dela, no rosto dela, vou tirar o contraste, tá? Vou aumentar o contraste. Percebam aqui no rosto dela, por exemplo, aqui. Ficou mais acentuada as partes escuras e a parte clara deu uma realçada. Aqui na blusa dela, você percebe que o branco quase estourou, né? Vou colocar 0. E só para gente ter uma noção aqui. Olha aqui, aumentei o brilho, aumentei o contraste. Olha aqui, ó. Tem uma diferença muito grande do branco pro escuro. Que é escuro vai ficando mais... vai dando uma acentuada, né? Ou seja, a minha foto está estourada. Então, vamos lá. Aqui, mexer no brilho. Vou tirar aqui a visualização para a gente poder mexer nos níveis. Aqui nos níveis, a gente vai poder entender melhor quando eu clicar aqui para abrir o painel. Os níveis vai mexer com os níveis também de branco, né? Com as tonalidades de cores mais claras e mais escuras. Então, percebam que eu tenho 3 pontinhos aqui. Tá ok? E nesses 3 pontinhos eu vou modificar eles, a posição deles. Nesse primeiro aqui, se eu clicar nele, segurar e arrastar, você vai perceber que ele vai acentuar as minhas sombras. E vai dar um contraste maior nas cores. Ele tá mexendo nas minhas cores aqui, ó.
acentuando as cores. Tá? Vou retirar. Nesse do branco aqui do meio, se eu arredar pro lado, se eu afastar aqui, mover pro lado esquerdo, ele vai, digamos que indo, não é retirando, ele vai diminuindo os brancos e aumentando diminuindo os pretos e vai aumentando os brancos aqui, tá? E aqui ele vai fazendo o oposto. Aqui eu vou clarear, aumentando também o contraste. Então percebam que ele faz desse jeito aqui. Aqui eu posso também clarear, né? Trazer a minha imagem mais para próximo do branco aqui. E aqui ao contrário, preto. Ok? Deu para entender? Bom, aqui eu também posso mexendo nos níveis através das cores. Vermelho, verde e azul, que são as cores primárias, certo? No vermelho, eu consigo modificar aqui, ó, as tonalidades de vermelho, os níveis de vermelho, né? Retirando e colocando, tá? Mesma coisa no verde. Se a minha imagem estiver muito verde, aqui ele vai retirar o verde. E aí a gente já vai entendendo alguns princípios de cores, gente. Aqui é importante a gente entender que à medida que eu vou pro lado direito, eu vou tendo o rosa, que na verdade é o magenta, tá? E se eu for pro lado esquerdo, eu vou colocando o verde. Princípio de cores complementares. Cor complementar de verde é o rosa, magenta, oposto, certo? Também tem como trazer os dois pontos aqui, ó, juntos. E vai dando alguns efeitos, né, para que você possa... É bom você ir mexendo para você ir se familiarizando como é que funciona. Ok? E no azul a mesma coisa. A cor, ao contrário do azul, é o amarelo. Olha aqui, vai ficando mais amarelo. E nisso a gente vai ter em todo o princípio azul, amarelo, verde, magenta, vermelho e verde. Ciano, na verdade. Ok? Mexendo aqui, também posso fazer uns níveis automáticos aqui. Também ele pode me fazer isso, caso o Photoshop ele dá essa alternativa também de ele encontrar o melhor equilíbrio, né, de níveis, tá? Vamos lá. Aqui, dentro dos ajustes, eu também posso modificar as curvas, que é um outro tipo de ajuste que a gente pode fazer. Ele funciona basicamente com esse gráfico aqui. Eu posso mover as linhas. E aí existem algumas linhas padrões que a gente utiliza, né? Com formato de U, ou S, né? Ou S ao contrário. Ou então, se a imagem estiver muito escura, a gente pode fazer um arco, né? Assim. E assim a gente vai tendo os nossos resultados. À medida que eu clico aqui nessa linha, eu vou criando pontos. Para deletar é só selecionar o ponto e dar deletar, ok? Então, vamos aqui só dar um ajustezinho. E aí, gente, a gente pode também mexer como se fosse nos níveis aqui, ó, trazer pra cá, né? Se eu quiser dar um contraste maior na foto. Então, são ajustes bem singelos, dependendo da imagem, da foto. E aqui é a mesma coisa, viu, gente, dos níveis. Verde, vou mexer aqui, vou acrescentar verde, magenta, azul, amarelo,
vermelho, ciano. Pronto. Aí a gente vai estar fazendo alguns exercícios depois também de resultados, né? De cores, né? De filtros. E aqui também, nos ajustes também é bem interessante que dá para trabalhar alguns filtros de imagem, né? Fazer dar alguns efeitos. Mas lá na frente a gente vai aprender melhor quando a gente for ver Blend Modes, né? Que é uma mistura de camada. Tá ok? Então aqui eu também tenho, dentro das curvas, como também encontrar tonalidades, tá? Nesse primeiro pincel, por exemplo, se eu clicar aqui no amarelo, ele vai detectar os amarelos aqui e vai subtrair, tá? Dá um Ctrl Z. Aqui também ele dá um outro efeito aqui, ó, onde o azul ele fica desse jeito, ele vai mostrando aqui, ó, viu, gente? Como ele vai tendo esse resultado de acordo com a cor da imagem. Ctrl Z. E aqui ele vai realçando aqui os brancos. Na primeira, olha aqui, selecionei o azul, ele foi retirando o azul, tá? Realçou. Aqui, olha, ele mexeu, intensificou os vermelhos, deu um outro resultado aqui. E aqui, se eu cliquei no azul com esse conta-gotas, ele retirou, né? Intensificou os brancos aqui no azul, tá? Então, é isso, né? As curvas, elas são um pouco mais trabalhadas, né? Elas têm muitas propriedades, a gente pode ver isso depois, mais lá na frente, quando a gente for falar só sobre filtros de cor, né? Filtros de efeitos, né? Aqui também a gente pode ver também, mexer nas exposições da imagem. A exposição basicamente funciona assim. Ele intensifica os brancos. Aqui para o lado direito, ele vai intensificar os brancos. Dá efeito parecido com... Aqui ele vai dando aquele efeito, para quem entende, quem mexe com fotografia, ele vai dar o efeito parecido com a da abertura da câmera. Exposição à luz. Ele entende aqui que é como se ele estivesse ampliando os pixels de captação de luz, os dados de captação de luz. Então ele vai aumentar a exposição, como se a gente tivesse com como se fosse um filtro de luz que estivesse ali, a gente aumentasse o tamanho desse filtro e ele entrasse mais luz. Então aqui, se eu aumentar, também posso diminuir. Mesmo efeito, ok? Deslocamento também, ele vai mexer com as cores, né? Com a intensidade de preto e branco. Gama também. No entanto, o gama, ele vai dar um resultado que ele não vai mexer algumas características da imagem, né? Ele vai permanecer. Por exemplo, se eu clicar aqui, ele vai, na verdade, detectar, olha aqui. Né? O Photoshop ele dá essas alternativas de usar esses conta-gotas que às vezes a gente quer fazer uma modificação mais rápida, né? Então aqui, vamos lá. Retornar aqui a exposição. Ok, mesma coisa, conta-gota. Aqui eu também tenho alguns presets, que são algumas configurações já salvas, né? -1, mais 1, -2, mais 2, padrão. E personalizado, onde eu posso salvar aqui, tá? Vamos lá, próxima. Aqui a gente tem a vibratilidade. E isso é bem legal, porque a gente vai mexer diretamente agora, não mais nos brancos, mas vai mexer nas cores, na intensidade das cores. Então, eu vou abrir aqui, painel.
Vibratilidade. Se eu clicar e arrastar para o lado direito, eu vou intensificar as cores. Mas percebam que a tonalidade de pele permaneceu bem próxima da original. Não alterou tanto as tonalidades de pele. Olha aqui. Ele meio que permanece algumas cores. Se eu retirar a vibra, é como se as cores estivessem vibrando, né? Não é uma saturação. Porque saturação, ele vai realmente retirar a cor. Olha aqui. E dá aquele efeito que a gente chama, né? Similar ao preto e branco, a escala de cinza. Apesar de que ainda não é o preto e branco. Porque se eu der o zoom, né? Eu não vou eu vou perceber algumas tonalidades aqui, ó. Aumentar os pixels. Deixa eu ir pro rosto dela pra gente poder ver também outras variações de cores. Aqui. Aproximei aqui pra gente poder enxergar os pixels. Então, saturação, olha aqui, ó. Perceba que os pixels foram ficando retirando as suas cores, né? Foi transformando os pixels. E quando eu aumento a saturação, olha o que ele faz. Ele intensifica e multiplica esses pixels, olha aqui, ó. Olha o que ele faz. Eu tirei, ele vai tirando as cores e vai dando, transformando em preto e branco, e aqui ele vai intensificando. Ok? Então, assim, aqui, né, depois da saturação, vou retirar aqui a visibilidade para a gente poder ter uma noção. Imagem original com a saturação 100%. E aqui eu vou mostrar para vocês também agora a matiz saturação, que ela também traz esse recurso de saturação. No entanto, vejam aqui, ó, retirando as cores, intensificando as cores. Aqui ele já dá uma acentuação, no entanto, nas cores todas, né? Aqui, olha, o amarelo ele tá bem amarelo, bem intenso, né? Aqui, ó, se eu intensificar ele vai ficar mais amarelo. Tanto que aqui a borda, né, ele realmente multiplicou os pixels ao ponto de até, olha aqui, o amarelo aqui do cabelo dela tá bem multiplicado aqui, ó. Os pixels de amarelo, de cor. Vejam. Já a luminosidade, eu vou mexer nos brancos. É uma ferramenta que ela olha aqui, ele vai intensificar a quantidade de brancos, ele vai substituindo, tá? E a matiz, ele vai mexer nas cores. Então, por exemplo, se eu tenho aqui essa imagem com esse fundo azul, o óculos dela é laranja, se eu arrastar para o lado direito, olha aqui, ele vai alterando as cores, né, de acordo com a escala de cores aqui. Então, por exemplo, se eu tinha ele vai jogando o filtro em cima e vai transformando. Agora aqui meu fundo já está roxo, a modelo que era mais amarelada, avermelhada, ela está mais esverdeada. A boca dela, que era vermelha, está quase um amarelo. Aqui eu também tenho, né, a matiz em que o fundo ficou vermelho, né, um rosa quase, e ela ficou azul claro, quase um Smurf, né, gente? Aqui, ó. Ela tá roxa com a boca azul e o fundo amarelo. Então percebam aqui, ó, as cores complementares, se azul com vermelho, roxo com amarelo e verde, rosa com verde, vermelho com verde. Aí eu já venho pro original. Aí aqui a gente já tem amarelo com roxo, verde com roxo, ok?
deixar esse aqui que ficou bem legal. Então, já mostrei pra vocês aqui a mate de saturação. Equilíbrio de cores. Gente, aqui equilíbrio de cores, por exemplo, se eu tenho uma imagem que está muito vermelha, né, ou muito amarela, eu posso fazer essa correção. Aqui ele vai me mostrar, olha aí, aquilo que eu falei pra vocês. Magenta, verde, ciano, vermelho, amarelo, azul. Aqui a gente vai ter Aqui eu posso intensificar o amarelo. Já estava bem amarelo, né? Mas se eu quiser corrigir mais, tirar mais o amarelado dela, deixar ela mais azulada, assim, deixar a pele dela mais, olha aqui. Dei uma corrigida, né? Mais 5, acrescentei um pouquinho do azul. Ela estava bem amarelada, né? Agora, olha aqui. Dei uma melhorada aqui na intensidade das cores, né? Digamos. Aqui, tá muito rosa, posso dar uma esverdeada. Muito azul, dar uma avermelhada, então tirar um pouco do vermelho e deixar de fazer como se fosse um filtro de fotos, né? Mais retrô. Enfim, aqui a gente pode brincar um pouquinho. Marcando preservar a luminosidade, a gente mantém aqui a questão dos brancos, né? Aqui a gente também pode mexer nos tons médios, nas sombras. Olha, por exemplo, aqui eu tenho a sombra que ela tá bem esverdeada aqui, né? Então eu posso tirar o ciano mais, dar uma vermelhada nessas sombras. Ok? Aqui eu vou tirar o magenta, deixar de mais... Tirar o azul, dar mais uma amarelada ali com o cabelo dela como foi ficando, olha aqui. Aqui ó, a roupa dela também ficou bem amarelada. Tá? Pronto, conhecendo sombra, equilíbrio de cores. Aqui também a gente vai ter também a opção aqui dentro dos ajustes de preto e branco. Vamos conhecer aqui o preto e branco, galera. Aqui no preto e branco, se a gente clica, ele automaticamente vai criar um dado de preto e branco, certo? Vai deixar a minha imagem a preto e branco. E aqui o que eu posso fazer? Ele vai me dar algumas cores, certo? Como eu estou fazendo um ajuste não destrutivo, tá? Então a minha imagem, ela continua aqui, olha, aqui embaixo, ok? Aqui eu estou como se fosse uma película, que deixa ela visivelmente preto e branco. Então aqui, ó, amarelo. Então, onde eu tenho amarelo, eu vou conseguir modificar. Olha aqui, ó. Tenho vermelho na foto? Tenho, a boca dela. Posso intensificar, olha aqui, tonalidade de laranja, o que tem tonalidade de pixels, e clarear aqui, olha, o óculos dela. E a boca, né? A língua também, olha, um pouquinho do cabelo também tem um pouquinho de vermelho. Cianos, tenho ciano? Tenho. O fundo, olha aqui, ó. Tenho azul? Tenho. Tenho rosa? Só ali na boca, um pouquinho. Tenho pixels rosa. Então, eu consigo tirar, intensificar, escurecer ou clarear, tá? Ok. Tem como fazer também automático. Também tenho como colorir. Olha que legal. Fiz aqui um efeito sépia. Posso jogar também outra tonalidade de cor aqui, também se eu quiser. Certo? Ali eu joguei o preto, né? Se eu jogar o preto, ele cria o efeito preto e branco. Se eu jogar o branco, também é a mesma coisa. Ou então posso criar uma película aqui, tá? E mexer nesses dados que eu falei pra vocês. Ali, eu vou intensificar os vermelhos pra ele ficar, olha ali. Então, entenderam como é que funciona? Agora, ele vai alterando de acordo com a cor embaixo. Então, por exemplo, se eu tenho aqui embaixo laranja, rosa, aqui, então quando eu mexer aqui no vermelho, ele vai clarear ou escurecer. Ok?
Consigo aqui jogar uma película roxa, por exemplo, né? Aqui, alterar e colorir. Tá ok? Vou deixar aqui o roxinho, que ficou legal. E, galera, acho que já deu para entender, né, como é que funciona esses ajustes não destrutivos. Tem a minha imagem, a gente já conheceu um pouco mais sobre os ajustes. E aí, na próxima aula, a gente já vai fazer um exercício bem legal, que a gente vai poder trabalhar uma imagem com uma montagem. E aí, a gente vai fazer juntos, certo? A gente vai avançar nesse conteúdo. Já deu para entender, né, como é que funciona algumas ferramentas, né, e desvendando, né, cada segredo, não ficar só atrelado a tutoriais e também conhecendo como é que funciona cada ferramenta. Tá ok? Vamos colocar um objetivo agora de fazer um exercício. Então, aplique aí no seu programa, pegue uma imagem, trabalhe em cima dela, chegue no resultado criativo. Eu gosto de trabalhar a criatividade dos meus alunos para que eles consigam chegar em determinados resultados e também variar os resultados dele, né? Terem resultados próprios, né? Cada um ter seu próprio resultado de acordo com o seu gosto pessoal. No entanto, é importante que nós tenhamos alguns parâmetros, alguns limites, né? E aí a gente vai conseguindo trabalhar e avançar e realmente dominar essa ferramenta que é o Photoshop. Então, galera, valeu, um abraço, até a próxima aula e não esqueçam de assinar a lista de frequência que eu vou deixar aqui na descrição, por favor, tá bom? Valeu, um abraço, tchau, tchau.